Olá, tudo bom? Eu sou Letícia Ruiz e você está no Pílulas Veterinárias. Depois do vídeo da pós-graduação, algumas pessoas vieram me perguntar sobre o curso de graduação. Queriam saber se é um curso fácil, se é um curso difícil, como é que não é. E aí eu tava pensando, mas o que eu vou falar do curso de graduação? Como que eu vou falar se uma coisa é fácil ou é difícil? Porque isso depende muito da pessoa. Como assim, Letícia? É que assim, uma coisa é fácil para você se você sabe fazer, e uma coisa é difícil se você não sabe fazer. Então, como que eu vou saber o que é fácil e o que é difícil para você especificamente? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada nas principais disciplinas que a gente tem no curso de Medicina Veterinária, pensando na estrutura do curso da faculdade aqui de Pirassununga, tá? Então, todos os cursos de medicina veterinária, eles seguem, ou deveriam seguir, as diretrizes curriculares nacionais, que falam qual que é o conteúdo mínimo que o aluno deve aprender naquele curso para poder se formar naquela profissão. E aí, o nosso curso segue as DCNs e eu vou dar uma passada aqui nas principais disciplinas para te falar o que é talvez mais fácil ou mais difícil, dependendo do ponto de vista. Então, vamos lá. Aqui no primeiro ano, o aluno chega e aí ele já acha, né, que vai pôr a mão na massa, pegar os bichos e tirar várias selfies e colocar no Instagram, só que não é exatamente assim que funciona. Vai ter algumas matérias que o aluno de veterinária normalmente não gosta, e aí quando não gosta, ela fica difícil, porque ele não se interessa, ele não quer se aprofundar naquilo e aí vai ficar mais complicado. Então a gente tem algumas situações como, por exemplo, estatística, bioquímica, algumas coisas que, assim, a pessoa não queria quando ela resolveu prestar o vestibular. Ela achou que ia ser mais, assim, mexer com os bichos, alguma coisa relacionada com biologia. Mas tem essa parte que é extremamente importante e essencial, que vai servir de base para outras matérias depois. Tem anatomia, e anatomia, acho que a grande dificuldade do pessoal é lembrar centenas de nomes novos que as pessoas vão aprender e que não são nomes que você está acostumado no dia a dia, então é muito nome novo para saber. Tem a parte de embriologia, de citologia, que você vai usar muito microscópio, e aí você vai começar a lidar com estruturas e com nomes também de coisas que você também não está muito acostumado a vivenciar, então muita novidade. E aí essas coisas que são muito novas, a gente aprende pela repetição, pelo contato. Então, assim, como que você decorou o nome de um amigo novo? Ditando encontrar com ele e repetir esse nome. Então, mesma coisa, quando você vai estudar estruturas novas, nomes novos, você repete tanto que uma hora entra na tua cabeça. Então, é ter contato, é ir na aula teórica, ir na aula prática, ir na monitoria, no plantão de dúvidas, que aí a coisa vai entrando na sua cabeça. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais no curso, nos próximos semestres, tem fisiologia, imunologia, microbiologia, parasitologia. Então, todas essas logias, elas vão ser o estudo do quê? De mais um monte de coisa nova, que as pessoas não sabem ainda os contextos. E aí, eu acho que falta um pouquinho de esforço para você gastar um pouquinho de ATP aqui no seu lobo frontal, para você raciocinar e não tentar decorar. E assim, você vai ver várias vezes aquele assunto, vai entrar na sua cabeça uma hora por osmose, né, de tanto você ver. Mas acho que é importante você tentar raciocinar em cima desses conteúdos da fisiologia, da imunologia, da micro, da parasito, para não ficar na decoreba. Porque se ficar na decoreba, eu acho muito difícil. Eu não consigo decorar coisa, eu tenho muita dificuldade para decorar. Então eu prefiro entender o raciocínio, porque aí, por mais que eu esqueça um nome, esqueça uma etapa, alguma coisa, a linha geral tá ali na minha cabeça. E hoje, né, com um celular na mão, com um computador, você com acesso à internet, você tira essa tua dúvida muito rápido se você souber o raciocínio, se você souber fazer a pergunta certa. Essas disciplinas que começam a ser a base do que vai ser as disciplinas de aplicação lá na frente, eu acho que elas demandam um pouquinho de raciocínio das pessoas e não de decoreba. E a gente vai avançando, tem toda a parte de produção animal, de zootecnia, de alimentação, de nutrição, que aí, pro pessoal que eu falo que é menino de prédio, menina de prédio, eu fui menina de prédio, sou de São Paulo, então não estava acostumada com produção animal, com fazenda, com sítio. São coisas, às vezes, que é meio difícil da gente entender, da gente enxergar, porque a gente nunca viu. Então é muito importante, se tiver aula prática, se tiver visita técnica na fazenda, na granja, que vocês vão a esses lugares para você prestar atenção no contexto geral. E é prestar atenção. Você não chega lá também, tira uma selfie e depois fica postando e não presta atenção no que a pessoa do local está explicando, no que o professor está explicando, e aí volta para a aula teórica e não lembra de nome nenhum. E eu falo que os nomes são muito óbvios.
Se você for pensar, vou dar exemplo da suinocultura, que é a área que eu trabalho mais, de produção animal. Então, pegar as fases de produção da suinocultura. Você tem maternidade, creche, crescimento, terminação. E aí o pessoal fica doido para decorar esses nomes para a prova. E eu falo que decorar, gente, pelo amor de Deus. Maternidade, onde os leitões nascem. Creche, é para onde eles vão depois de se mamar. Igual as crianças, né? Quando a mãe precisa voltar para o trabalho, põe na creche. E depois, as crianças crescem, os leitões também. Tem a fase de crescimento. Aí tem que acabar, tem que deixar esse animal pronto para ir para abate. É terminar, terminação. Então é só ir pela lógica. E aí você vai vendo que os nomes fazem muito sentido. Então não gasta tempo para decorar um negócio desse. Gasta a tua energia mental para aprender um raciocínio, porque daí isso aí vai fixar lá e você mesmo anos depois vai lembrar dessa informação. Aí a gente vai passando, né? E tem patologia. Nossa, patologia, não sei aí na faculdade de vocês. Mas quando eu fiz a graduação, era um negócio, sim, um bicho de 7 cabeças. Aqui na faculdade também os alunos têm uma certa dificuldade, porque a gente junta tudo que foi visto lá atrás, que envolve anatomia, fisiologia, talvez microbiologia, parasitologia, imunologia, para entender o contexto das alterações daquelas células, daqueles tecidos que estavam normais até então, e aí vão ficar alterados e vão desenvolver o quadro patológico. E aí o pessoal não estudou direito aquela primeira parte, não entendeu os raciocínios direitos daquela primeira parte, e aí vai ver o alterado. Mas se você não sabe nem o normal, como é que você vai saber o alterado? Ou as causas de alteração? Então é muito importante você ter estudado muito bem aquelas bases lá atrás, genética, um monte de coisa, para conseguir depois entender patologia e outras disciplinas que vão derivar a partir dela. Que mais que a gente tem? Deixa eu pensar. Aí a gente já tá mais ou menos no meio do curso. Acho que já começa algumas disciplinas aplicadas. Então aí você vai começar a ver a base do que vai ser a clínica e a cirurgia, por exemplo. A base do que vai ser a inspeção de produtos de origem animal. Então, no caso de inspeção, você vai ter, de repente, higiene ou microbiologia aplicada aos alimentos. Você vai ter técnica cirúrgica, talvez você tenha, talvez não, né? Você tem que ter semiologia, que é como você vai examinar os animais. Então você vai tendo o que vai ser a base para depois você aplicar, para você chegar realmente lá na inspeção de produtos de origem animal, tecnologia de produtos de origem animal, nas clínicas e cirurgias, diagnóstico por imagem, anestesiologia, que mais que a gente tem? Obstetrícia, a patologia clínica tá ali meio que junto da semiologia normalmente, mas tem, por exemplo, aqui a gente foca muito na parte de agronegócio, né? Então a gente tem bastante coisa também de empreendedorismo, de biosseguridade. A gente tem várias disciplinas que são bem direcionadas para agronegócio. Você vai ter também coisa de saúde pública, de uma só saúde, então defesa sanitária, saúde pública, para dar esse contexto da integração da medicina veterinária junto com outras áreas, né, que são importantes para o meio ambiente e para a saúde humana. Então a gente vai ter uma série de matérias que vão construindo esse conhecimento que um médico veterinário precisa, de forma generalista, saber um pouco de tudo. E depois a pessoa vai para especialização, vai se aprofundar em alguma coisa, vai direcionar os seus estágios, vai direcionar suas formações extracurriculares, as suas formações de pós-graduação, para ficar especialista, para ficar mais competente, desenvolver mais habilidades em alguma área específica. Então, assim, quais matérias são fáceis? Quais matérias são difíceis? Eu acho que, assim, depende da tua disposição para estudar aquilo, para entender o raciocínio por trás daquilo. E assim, se tiver alguma matéria que você falar, não sei por que eu estou estudando isso na faculdade, é o momento de você tentar descobrir por que você está estudando aquilo na faculdade. Porque se ela está na sua grade curricular, ela tem um motivo. Existe alguma coisa na diretriz curricular nacional que estabelece que aquilo é importante. E aí, se tá ali e você não tá conseguindo ver ligação com a medicina veterinária, vai conversar com os professores, vai conversar com o pessoal que já tá mais avançado no curso pra ver, falar, mas você usou esses conhecimentos, né? Tipo, serve pra quê? Vai ver com um veterinário já formado, que aí talvez você se motive a estudar aquilo que você não tá gostando muito, mas que vai fazer diferença na tua formação, beleza? Então é isso, não tem nada fácil na medicina veterinária, tudo demanda estudo e também não tem nada difícil, porque se você estudou, você entendeu, ficou fácil agora. Bons estudos e eu vejo vocês por aí. Até mais!